Olá, seja bem-vindo ao canal Boom Consciência, eu sou a Tayara e hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a frequência de Schumann, que para quem está lá no meu grupo de WhatsApp, da expansão da consciência, eu já falei, já dei uma pincelada há um tempo atrás, falando sobre a frequência de Schumann, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho melhor, né? Há muitos anos se fala sobre um apagão, né? Apagão esse que o pessoal fala que vai acabar a energia, né? Que a gente vai ficar um tempo sem energia, sem internet, sem comunicação, né? E aí, eu acho que de alguma forma a gente já vem passando por apagões, né? Já faz umas 3 semanas mais ou menos, né? Um pouquinho mais. A gente presenciou, né? Quem está acompanhando essa questão da frequência Schumann, de algumas picos de energia. Então, frequência Schumann, geralmente 7,83 Hz, tá? Que é a frequência da onda, tá? E aí, já há anos estamos tendo aí algumas variações e picos muito altos, né? De chegar a 50, de chegar a 80, de chegar a 100, de passar de 100, né? Mas de ser de momentos, coisas pontuais, tá? E aí, nós tivemos uns brancos, né, de picos elevados, que ficou, né, geralmente fica em algumas cores, verde, vermelho, amarelo ali, né, e aí ficou alguns picos brancos, e dias depois, durante cerca de 30 horas, né, 30 e pouquinhas horas, ficou tudo preto. Com uma faixa preta. Por isso que eu falo que os apagões já estão acontecendo e aí não foi ali naquele momento, não teve uma medida, né? E o que é a frequência Schumann? Bom, a frequência Schumann ela é o batimento cardíaco da Terra. Então, enquanto a Terra está, o núcleo da Terra está numa frequência, né? Lembrando que a Terra ela é eletromagnética, né? Nós temos a gravidade, nós temos essa concentração com o núcleo. E automaticamente, né, o que está além da Terra, né? Vou colocar aqui para vocês. Será que tá dando para ver? Porque eu fico sem a noção aqui porque eu tô com o celular virado. Mas ó, nós temos aqui ó, a ionosfera, é aqui que nós medimos a frequência Schumann, tá? Então, aqui que vai ser medido, que vai ser que esses marcadores da eletromagnética da Terra, global, tudo, vai estar sendo medido ali na ionosfera. Então, vai ser constatado prótons e íons, toda essa movimentação, né? Referente a tudo que está acontecendo também no núcleo da Terra, tá? O que pode estar interferindo? Então, assim, pode estar sendo interferido por explosões solares, por mudanças que nós estamos fazendo no planeta, né? Então, essa intervenção, essa interferência humana causa diretamente o impacto no núcleo da Terra e diretamente o impacto nessa frequência da Terra, né? Mudando os íons e prótons ali também na ionosfera e trazendo toda uma mudança da frequência em todos nós, tá? Essa mudança da frequência Schumann afeta principalmente a onda alfa do nosso cérebro. Eu estou falando não apenas humanos, nós estamos aí falando sobre seres vivos, tá? Então, quanto essa mudança acontece, principalmente em ondas alfa, mas em ondas teta também, né? Vai trazer mudanças gerais aí para todos nós, tá? Eu não sei se vocês já viram, né, aqueles vídeos de mudança de comportamento de certos animais, né?
de baleia, né, dos pássaros que ficam andando, né, nadando, voando em círculos, né? Alguns animais que ficam em círculos. É por conta da mudança Schumann, algum pico que traz essa mudança no comportamento e que depois volta ao normal, porque são picos, não está se mantendo na energia. Dá um pico e aí volta. E o que é essa alteração, esses picos, né? Esses picos eles acabam funcionando como se fosse um teste, né? Quando a gente vem falando sobre energia, né? E essa mudança de frequência, essa mudança de dimensão que a gente sempre fala, que nós estamos numa 3D e nós estamos já há muitos anos nessa transferência de uma dimensão para outra, né? Muitos já estão falando que nós já estamos na quarta dimensão, né? Nós estamos já nessa transição, estamos mais para uma do que para outra. Essa elevação e esses picos fazem parte da mudança, né? É como se tivesse uma mudança de forma coletiva, então faz um pico como um teste para ir nos acostumando a uma nova frequência, né? Pra gente, como se fosse pra gente ir mudando de forma gradativa. Então a gente vai se acostumando aos poucos, tá? Tô aqui vendo minha colinha pra ver se eu não tô pulando nada. Mas essa mudança de consciência, a gente vai trazendo mudanças na nossa consciência de fato, no nosso inconsciente, nas nossas células. E aí, quando a gente fala de célula, a gente está falando de DNA, né? Então, vem causando mudanças de fato aí para todo o nosso organismo, para ir se acostumando a funcionar numa nova frequência. Acaba funcionando como pequenos saltos quânticos, né? Onde a gente vai tendo alguns despertar, né? Um despertar espiritual, um despertar de consciência de maneira coletiva, né? Não sei se você... Eu até lembro que eu falei no vídeo que eu gravei lá no WhatsApp, lá no grupo, né? Que eu não sei se vocês estão percebendo que algumas pessoas estão tendo uns picos de raiva, né? Uma variação ficando muito inconstantes. Então, sempre trago aqui que o autoconhecimento ele funciona como um autocontrole, né? Onde a gente vai se regulando com essas mudanças que estão acontecendo. Então, muitas pessoas estão ficando muito raivosas, né? Perdendo aí a razão, né? Porque está tendo muita variação e tem gente que não está conseguindo se adequar, tá? Então, tudo isso funciona como portais, a gente está atravessando esses portais. E é muito importante isso para a nossa evolução, né? Quando a gente está nessas mudanças, acaba que a gente vai tendo alguns sintomas parecidos, né? No coletivo. Então, a questão de insônia, questão de dor de cabeça, ansiedade, cansaço, animais desorientados, instabilidade emocional coletiva, mudanças significativas nos hormônios. E, gente, quem estuda hormônio sabe que hormônio é tudo na nossa vida e no nosso comportamento. É uma coisa primordial, né? Porque se você tá com raiva, se você tá estressado, se você tá qualquer coisa que alterou ali o seu hormônio, vai afetar em tudo, no seu humor, no seu dia a dia, né? Algumas perturbações mentais e distúrbios neurológicos, tá? Então, olha como essa situação, que não é uma coisa falada, uma coisa explícita, né? Mas como essas mudanças estão aí trazendo situações no coletivo, e aí a gente vai passando batido, achando que a gente só tá ficando louco só. Bom, então essa frequência ela funciona como se fosse uma antena, né? Uma antena que vai responder, que vai detectar e que vai responder a frequência do núcleo da Terra, tá? E aí é como se liberasse, né, essa frequência, a onda alfa, né, para estar desestabilizando e mudando, trazendo certos insights, né? Não vamos olhar só no negativo, mas certas mudanças na nossa frequência de pensamento,
né? Frequência essa de onda cerebral que nós não temos um certo controle, né? Só acontece, que nem o Wi-Fi, ele só está acontecendo, né? Então toda essa como se funcionasse uma transferência, né, de informações nessas ondas cerebrais. Então chega num certo pico de onda, facilita a transferência interna para o externo, do externo para o interno, e aí é onde a gente vai tendo, sendo afetadas essas ondas cerebrais, tá? Para que vocês entendam, quando a gente praticar a meditação, a gente vai atingir e vai estabilizar ondas alfa e teta, né? Então, quando é como se a gente fizesse uma impulsão, desligasse algumas partes do cérebro e a gente se conectasse à frequência Schumann de maneira, não vou falar consciente, mas é como se a gente chegasse nessa onda pelo nosso ímpeto, né? Nós estamos fazendo isso, não é elas que estão apenas nos afetando, mas nós estamos entrando como que eu posso falar? E se alinhando, a palavra alinhamento, é como se a gente se alinhasse à frequência que a frequência Schumann está assim. Aí nós vamos entrar nessa mesma ressonância, nesse alinhamento, do jeito que a frequência está, e a gente não vai ter esse embate, esse choque, que vai trazer uma descompensação, e até a gente se alinhar, ela já mudou de novo, e aí a gente fica nesses altos e baixos. Não, a gente vai acompanhar, se colocando nessa frequência. Cara, isso é muito fantástico, porque ao invés da gente ter esse choque, a gente vai se alinhar e isso vai causar uma autorregulação, né? É como se eu regulasse a respiração da Terra, o batimento cardíaco da Terra e eu estivesse alinhado com o núcleo da Terra, né? Facilitando esse processo. Então, a meditação nunca foi tão importante, né? Tem gente que fala que não consegue, mas nem tenta de verdade, né? Porque não é tão difícil. No começo parece estranho, só que quando você vai praticando, e não é praticar ficar meia hora, gente. Isso é coisa de minutos. Mas estar de forma consciente, né? Liberando os pensamentos, e os pensamentos vão vir, porque é automático, a gente faz isso a vida inteira, né? Mas quando a gente consegue se desligar dos pensamentos e muda a frequência dos pensamentos depois, né? Porque quando a gente tem um problema, ao invés de vir aquele monte de sabotagem, aquele monte de coisa, a resposta do que precisa ser feito vem de forma clara, né? É como se todo o lixo emocional, aqueles devaneios, medos, não sei o que, desaparecessem e só apontasse para, olha, precisa ser feito isso, de forma direta. Então, acaba facilitando a nossa vida, uma higiene mental. E nada como fazer uma higiene mental, estar alinhada com esse processo de transição, estar alinhado com a Terra, porque nós estamos aqui, né? Nós somos seres espirituais, mas vivenciando uma experiência na Terra. Por isso, nós precisamos estar aterrados, né? A importância de estar aterrados, né? Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo a questão dos chakras, né? Da importância de estar alinhado com os chakras, de como eles afetam a nossa vida, mas a importância dos chakras superiores estarem em ressonância, em equilíbrio com os chakras inferiores. Porque se os superiores estiverem muito, a gente vai ficar Alice no País das Maravilhas, sabe? Só no espiritual, só naquela coisa. E quando a gente está aterrado, a gente entende que a gente vive aqui, a gente tem necessidades e é isso. Né? Estamos aterrados, o equilíbrio é importante. Se estamos apenas aterrados e os espirituais aqui, os chakras superiores, estão em desequilíbrio, fica uma pessoa muito materialista, né? Então eu vou trazer mais detalhado em algum vídeo aí que vai vir, né? Mas a importância de nós entendermos como é de suma importância estarmos alinhados com a Terra, com o céu e com a Terra, tá? E fazer parte dessa mudança que estamos passando, né? É muito significativo, é de uma relevância, é de realmente a gente fazer parte de algo maior,
né, de uma mudança drástica energética que está acontecendo no planeta. E estar aqui vivenciando tudo isso é sempre muito significativo para a nossa evolução como um ser espiritual, né? Nós temos aqui nosso porquê, escolhemos estar aqui nessa transição, né? Então vamos fazer disso, né, grandes feitos, né? Vamos fazer parte, não vamos lutar contra essa situação, mas vamos fazer parte dessa mudança, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Que aí eu vou respondendo, se tiver, ou se não, me chama lá no particular, né? Quem tiver também alguma dúvida, algum direcionamento, Tayara, fala sobre tal coisa no próximo vídeo, né? Tô sempre aberta aí pra vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até semana que vem.